a era da computação quântica está entre nós, trazendo transformações revolucionárias em numerosos campos. Esta tecnologia inovadora desafia os paradigmas da computação clássica através de conceitos como qubits e emaranhamento quântico. Nesta análise, exploraremos as características únicas dos computadores quânticos e os desafios técnicos que eles enfrentam. Nosso foco se estenderá ao impacto significativo da computação quântica na exploração espacial e na segurança, onde avaliaremos tanto as oportunidades quanto os riscos. A interação da computação quântica com a inteligência artificial também será um ponto crucial, destacando as vantagens e possíveis perigos dessa fusão. Adicionalmente, investigaremos as aplicações futuras da computação quântica em diversos setores e as questões éticas relacionadas, enfatizando a necessidade de equidade no acesso e preocupações com privacidade. Por fim, ofereceremos uma visão sobre o estado atual da tecnologia de computação quântica e as perspectivas para seu desenvolvimento futuro. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Características dos computadores quânticos. As características distintas dos computadores quânticos derivam diretamente dos princípios da mecânica quântica, uma área da física que lida com o comportamento de partículas subatômicas. A unidade fundamental de dados em um computador quântico é o qubit, abreviação de quantum bit. Ao contrário dos bits tradicionais em computadores clássicos, que devem estar em um estado de 0 ou 1, os qubits podem existir simultaneamente em múltiplos estados graças à superposição quântica. Isso significa que um qubit pode ser 0, 1 ou qualquer superposição de ambos os estados, permitindo uma complexidade e velocidade de cálculo tremendamente aumentadas. Outra propriedade notável dos qubits é o emaranhamento quântico, um fenômeno pelo qual 2 ou mais qubits se tornam independentes de tal forma que o estado de um qubit instantaneamente influencia o estado do outro, não importando a distância entre eles. Este princípio permite uma sincronização incrível entre os qubits e é fundamental para o poder dos computadores quânticos. No entanto, manipular e manter qubits em um estado estável é extremamente desafiador. Eles são incrivelmente sensíveis a perturbações externas, um problema conhecido como decoerência. Para funcionar corretamente, os computadores quânticos precisam operar em condições extremamente controladas. Eles geralmente requerem temperaturas extremamente baixas, próximas ao zero absoluto, menos 273,15 graus Celsius, para minimizar a energia térmica que poderia perturbar os qubits. Essas condições são alcançadas usando diluição ou refrigeradores criogênicos, que são sistemas complexos e caros de refrigeração. Além do frio extremo, os computadores quânticos muitas vezes precisam de um ambiente protegido de qualquer tipo de radiação eletromagnética ou vibrações, o que significa que eles são geralmente isolados em câmaras especialmente projetadas. Isso faz com que a infraestrutura necessária para a computação quântica seja significativamente mais complexa e cara do que para a computação convencional. O design dos computadores quânticos também é único e frequentemente inclui elementos que parecem tirados de um filme de ficção científica, com intrincados arranjos de cabos, metais brilhantes e designs criogênicos complexos. As primeiras versões desses computadores são grandes e ocupam muito espaço, embora haja um esforço contínuo para torná-los mais compactos e acessíveis. Apesar dessas dificuldades, o progresso na estabilização e manipulação de qubits tem sido rápido, com várias abordagens sendo exploradas, desde íons aprisionados e circuitos supercondutores até defeitos em diamantes e muito mais. Cada abordagem tem suas próprias vantagens, desvantagens e desafios técnicos, contribuindo para um campo de pesquisa vasto e vibrante. Impacto na exploração espacial e segurança. A computação quântica tem o potencial de revolucionar a exploração espacial e a segurança de maneiras sem precedentes. Em termos de simulações de missões espaciais, os computadores quânticos podem processar e analisar grandes quantidades de dados de forma mais eficiente do que os computadores tradicionais.
Isso pode levar a simulações mais precisas e detalhadas de ambientes espaciais, movimentos de corpos celestes e o comportamento de veículos espaciais. Essa capacidade aprimorada pode ajudar na concepção de missões mais eficientes e seguras, otimizar trajetórias e garantir melhores resultados para missões tripuladas e não tripuladas. Além disso, os computadores quânticos têm o potencial de melhorar significativamente a análise de dados recebidos de sondas e telescópios espaciais. Eles podem ajudar a identificar e interpretar fenômenos cósmicos, contribuindo para descobertas em astrofísica e a compreensão do universo. Por exemplo, a análise de dados de radiação cósmica, formação de estrelas e outros fenômenos poderiam ser acelerados, levando a insights mais rápidos e detalhados. No entanto, o uso de computadores quânticos na exploração espacial e em agências como a NASA não está isento de riscos. A capacidade superior de processamento e a possibilidade de quebrar criptografias colocam esses sistemas em risco de ataques cibernéticos. Se informações sensíveis sobre tecnologias espaciais, trajetórias de missões ou dados coletados forem interceptadas ou manipuladas, isso poderia ter sérias implicações para a segurança nacional e internacional. Os atores mal intencionados equipados com computadores quânticos poderiam teoricamente acessar comunicações criptografadas ou sistemas de controle, o que representa um risco significativo para operações espaciais e infraestrutura em terra. Adicionalmente, a complexidade e o custo associados à manutenção e operação de computadores quânticos significam que eles podem ser adicionados aos recursos estratégicos de uma agência espacial, necessitando de proteção e monitoramento constantes contra qualquer forma de sabotagem ou interferência. Por outro lado, a pesquisa em computação quântica também está impulsionando o desenvolvimento de novos métodos de criptografia quântica segura, que poderiam proteger as comunicações e dados de missões espaciais contra adversários. Tais tecnologias incluem a distribuição quântica de chaves, que permite a detecção de qualquer tentativa de interceptação de comunicações. Combinação com inteligência artificial. A combinação de computação quântica com inteligência artificial, IA, abre um novo leque de oportunidades emocionantes, ao mesmo tempo em que apresenta riscos significativos. No lado das oportunidades, a computação quântica tem o potencial de melhorar drasticamente a capacidade de processamento e a eficiência dos sistemas de IA. Isso se deve à habilidade dos computadores quânticos de realizar cálculos complexos a uma velocidade muito maior do que os computadores clássicos. Com mais poder de processamento, os sistemas de IA podem aprender mais rapidamente, tornar-se mais precisos e lidar com tarefas muito mais complexas. Um exemplo de como a computação quântica pode beneficiar a IA é através do aprimoramento do aprendizado de máquina. Algoritmos de aprendizado de máquina, particularmente aqueles que requerem uma grande quantidade de processamento de dados, como redes neurais profundas, podem se beneficiar enormemente da capacidade dos computadores quânticos de processar e analisar grandes conjuntos de dados rapidamente. Isso poderia levar a avanços em reconhecimento de voz, visão computacional, diagnósticos médicos e muito mais, tornando os sistemas de IA muito mais eficazes e capazes. No entanto, a combinação de computação quântica e IA também apresenta riscos significativos. Uma das maiores preocupações é o potencial para a criação de deepfakes mais convincentes. Deepfakes são imagens, vídeos ou áudios hiperrealistas gerados por IA que podem falsificar a realidade, fazendo parecer que pessoas disseram ou fizeram coisas que nunca realmente ocorreram. Com o poder adicional dos computadores quânticos, deepfakes podem se tornar indistinguíveis da realidade para o olho humano ou mesmo para sistemas sofisticados de detecção. Isso tem implicações significativas para a segurança, política e confiança na mídia, podendo ser usada para criar propaganda política, falsificar identidades ou realizar fraudes sofisticadas. Outro risco é a manipulação de informações. Com a capacidade de processar e analisar grandes quantidades de dados, um sistema quântico de IA poderia, teoricamente, ser usado para manipular mercados financeiros, sistemas de votação
ou operações de segurança nacional. Além disso, se tais sistemas fossem acessados ou controlados por atores maliciosos, as consequências poderiam ser devastadoras, variando de crises econômicas à instabilidade política. Aplicações futuras e ética. As aplicações futuras da computação quântica abrangem uma variedade de campos, prometendo transformações significativas na maneira como resolvemos problemas complexos e entendemos o mundo ao nosso redor. Na pesquisa de medicamentos, computadores quânticos oferecem a promessa de simular moléculas e interações bioquímicas de forma mais precisa e em uma escala muito maior do que é possível atualmente. Isso poderia acelerar a descoberta e o desenvolvimento de novos medicamentos, permitindo simulações detalhadas das interações moleculares envolvidas em doenças específicas e ajudando a prever como diferentes compostos podem agir no corpo. O resultado seria um processo mais rápido e menos custoso para trazer novos medicamentos ao mercado, potencialmente salvando vidas e melhorando a saúde global. No campo da meteorologia, a computação quântica tem o potencial de revolucionar a previsão do tempo, oferecendo modelos climáticos mais precisos e previsões de longo alcance. Com sua capacidade de processar e analisar enormes conjuntos de dados, computadores quânticos poderiam ajudar a entender melhor os padrões climáticos complexos, melhorar a precisão das previsões meteorológicas e oferecer insights valiosos sobre fenômenos como El Niño, furacões e ondas de calor. Isso não apenas ajudaria na preparação e resposta a desastres naturais, mas também auxiliaria em planejamentos a longo prazo em agricultura, construção e gestão de recursos naturais. Quando se trata de combater as mudanças climáticas, a computação quântica poderia ser uma ferramenta valiosa na identificação de soluções sustentáveis e eficazes. Poderia, por exemplo, otimizar redes de energia para a integração mais eficiente de fontes renováveis, ajudar no desenvolvimento de materiais mais eficientes para a captura e armazenamento de carbono e até mesmo acelerar a pesquisa em fusão nuclear, uma potencial fonte de energia limpa e abundante. No entanto, enquanto exploramos essas aplicações promissoras, também é vital reconhecer e abordar as implicações éticas associadas à computação quântica. Isso inclui considerações sobre privacidade e segurança, especialmente à medida que a tecnologia amadurece e se torna mais acessível. A capacidade de quebrar a criptografia atualmente segura poderia ter implicações de longo alcance para a segurança nacional, financeira e pessoal. Além disso, questões sobre equidade no acesso a essa tecnologia poderosa e o potencial para aumentar as disparidades entre nações e indivíduos devem ser cuidadosamente consideradas. Além dos aspectos técnicos e de segurança, há desafios relacionados à formação de talentos, estabelecimento de padrões éticos para uso e desenvolvimento da tecnologia e criação de uma legislação que acompanhe o ritmo da inovação. A comunidade global terá que trabalhar junta para estabelecer normas e regulamentos que garantam que os benefícios da computação quântica sejam compartilhados de maneira justa e que seus riscos sejam gerenciados de forma eficaz. Estado atual e futuro da tecnologia. O estado atual da tecnologia de computação quântica é um de rápido desenvolvimento e promessa, com várias empresas líderes e instituições acadêmicas no mundo inteiro dedicando recursos significativos para superar os desafios técnicos e explorar o potencial da tecnologia. Empresas como IBM, Google e Rigetti estão na vanguarda, desenvolvendo seus próprios computadores quânticos e oferecendo acesso a eles através de serviços em nuvem. Por exemplo, a IBM disponibilizou um de seus computadores quânticos para uso geral via cloud, permitindo que pesquisadores, desenvolvedores e entusiastas experimentem com a programação quântica e realizem experimentos. Google também fez manchetes ao anunciar que havia alcançado a supremacia quântica com seu processador quântico, alegando ser capaz de realizar uma tarefa específica muito mais rapidamente do que os supercomputadores mais avançados disponíveis atualmente. Embora a afirmação de supremacia quântica seja um tópico de debate na comunidade científica, não há dúvida de que representa um marco significativo na evolução da computação quântica. Apesar desses avanços,
a computação quântica ainda está em uma fase relativamente inicial. Os computadores quânticos atuais são conhecidos como NISQ, Noisy Intermediate Scale Quantum Devices, indicando que são dispositivos de escala intermediária que ainda lidam com altos níveis de erro e ruído. Superar esses desafios é um foco principal de pesquisa e desenvolvimento na área. Olhando para o futuro, espera-se que a tecnologia se torne mais estável, confiável e acessível. A ideia é que, eventualmente, a computação quântica esteja disponível para o público em geral via sistemas em nuvem, permitindo que empresas e indivíduos tirem proveito de seu poder sem necessitar do conhecimento técnico ou dos recursos para operar suas próprias máquinas quânticas. Isso poderia democratizar o acesso à computação quântica, abrindo um novo mundo de possibilidades para pequenas empresas e pesquisadores independentes. Além disso, há um esforço contínuo para encontrar aplicações práticas e rentáveis para a computação quântica, que não apenas avancem o conhecimento científico, mas também resolvam problemas reais no mundo. Isso inclui a colaboração entre a indústria e a academia para desenvolver algoritmos quânticos para tarefas específicas em campos como farmácia, logística, finanças e muito mais. A computação quântica está em um ponto emocionante de seu desenvolvimento, com avanços significativos sendo feitos regularmente e um futuro que promete ainda mais inovação e transformação. À medida que a tecnologia amadurece, espera-se que ela se torne uma parte integral e revolucionária de como solucionamos problemas complexos e exploramos novas fronteiras em ciências e negócios. Gostou do vídeo? Então já deixe seu like e se inscreve em nosso canal. Um forte abraço!